Boa noite, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro ao vivo do Estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho V de Jesus. Nosso encontro aqui, que costumeiramente é às segundas-feiras, às 20 horas. Hoje, nosso encontro é ao sábado, que é aquele resumo mensal que fazemos, no caso aqui referente ao mês de maio desse ano de 2026, no nosso estudo de sequência da Carta aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, à luz na perspectiva, na ótica da doutrina espírita, na série que intitulamos Romanos, verso a verso, na sua quarta temporada. Hoje o nosso olhar de atenção vai repousar nesse episódio de número 170 da série, em Romanos, capítulo número 6, dos versos de 9 a 12. Deixando desde aqui meu abraço, meu agradecimento àqueles que nos acompanham, interagem conosco pelas redes sociais, através dos grupos também que compartilhamos a mensagem, sempre na intenção que alcance o maior número de interessados em aprofundar o entendimento que a doutrina espírita nos traz sobre quem é Jesus. E no caso aqui, especialmente, com este olhar que Paulo vai trazer, ele que encontrara o próprio Cristo ressurreto na estrada de Damasco, vira a sua vida transformada e vem comunicar isso para a gente nesses registros históricos preciosos, que são as cartas de Paulo, as cartas paulinas, que foram os primeiros documentos a circularem nas comunidades cristãs, no chamado cristianismo primitivo. Então, essas cartas que serviram para orientar as comunidades e, ao mesmo tempo, firmar os pontos centrais da doutrina do ensino do Cristo. Ele próprio, Paulo, que em outra carta, em Gálatas, vai afirmar que não aprenderam o evangelho de homem algum, mas do próprio Cristo Jesus. Nada mais espírita do que isso, né? Foi do Espírito Jesus, pós-crucificação, após sua ressurreição, que Paulo, assim como outros tantos, né, centenas de pessoas receberam naqueles 40 dias pós-ressurreição de Jesus, ensinos, orientações e aprofundamentos, como ele próprio ensinara, e os discípulos na estrada de Emaús reafirmaram, passando por Moisés e por todos os profetas, ensinava-lhes o que havia a respeito dele em todas as Escrituras. É com esse olhar, portanto, firmado nos princípios que Allan Kardec, desde o século XIX, trouxe para a gente com a codificação espírita e mais os desdobramentos que tivemos nas obras mediúnicas seguras que temos para aprofundar essa visão, esta postura que a doutrina espírita tem de ter no Evangelho a sua bússola de orientação moral, comportamental, de tal maneira que o próprio Allan Kardec vai dizer que o Espiritismo não é senão aplicação e desenvolvimento da doutrina do Evangelho. Adiante, então, na presença hoje dos meus companheiros, amigos, comentaristas do NEP-V de Jesus, conosco nesse estudo ao vivo aqui, o episódio 170, como estamos vendo, Romanos 6, versos de 9 a 12. Primeiro, André Fernandes, vindo de São Paulo conosco. André, seja muito bem-vindo, direto de São Paulo com a gente. Obrigado, Emerson. Boa noite, amigos que nos assistem, que nos assistirão no futuro. Hoje, com a grata surpresa de termos de volta a Juliette, né, Emerson? Obrigado. Sim, o episódio 170 marca o retorno de Juliette conosco aqui do Rio de Janeiro para todo mundo. Seja bem-vinda, Juliette. Vocês são ótimos. Boa noite, queridos, meus amigos queridos. Boa noite a quem está nos assistindo, quem nos assistirá depois. Sejam muito bem-vindos a esse NEP maravilhoso que é o NEP V de Jesus e a esse estudo que clareia as nossas mentes, porque falar de Paulo é sempre uma honra. Obrigada, viu, Emerson, por mais essa noite de tanta luz. Muito bom, que seja o aprendizado como será para todos nós, né? Cada olhar para as cartas, para o pensamento paulino nos traz
exatamente isso, né? Estamos falando de um apóstolo que for escolhido, como todos os demais, sim, por Jesus, mas em Paulo, Jesus declara, né, para Ananias: esse homem é para mim um vaso escolhido, né? E fizera do sofrimento a estrada de caminho de aperfeiçoamento, de burilamento do antigo doutor da lei Saulo de Tarso, para transformá-lo no Paulo, apóstolo dos gentios, Paulo, apóstolo das nações. E, portanto, se fala aos gentios, se fala àqueles que estão fora de Israel, é o nosso apóstolo, né? Nós que não estamos, que não vivemos aquele espaço cultural, pelo menos nessa presente existência, né? Recebemos aqui, então, a mensagem do Evangelho no Ocidente, muito em razão desse trabalho de Paulo, desse trabalho dos seus colaboradores diretos e todos os discípulos e apóstolos que, claro, trabalharam e muito pela implantação da Boa Nova e continuam espiritualmente, seguramente, trabalhando, né? O próprio Chico Xavier fala a respeito disso em entrevistas, né? Quando questionam ele a respeito dos discípulos, dos apóstolos de Jesus, ele fala: olha, não passou um século sem que um deles viesse junto de nós, né? Deixando muito claro que sempre estão por aqui, de uma forma ou de outra, de maneira destacada ou não, eles estão e continuam trabalhando ativamente de forma perseverante. E é o convite para cada um de nós, claro, dentro dos limites das nossas possibilidades, mas que a mesma dedicação que transborda do trabalho deles possa nos alcançar, no sentido de nos estimular a continuar esta caminhada com Jesus, porque é a caminhada que promove, de fato, transformação em nossos corações. Deixando aqui, ó, um cumprimento aqui abençoado da nossa querida Edneia Tosato, nos acompanhando nesse momento. Edneia, muito bem-vinda conosco, assim como aqueles demais que passarão por aqui ou depois virão a transmissão nos nossos compartilhamentos. Como disse, este é o resumo mensal do que estudamos no mês de maio do ano de 2026, do capítulo 6 da Carta aos Romanos, que temos percorrido, né? Capítulo esse em que Paulo procura afirmar ainda o entendimento sobre a pergunta retórica que ele fez lá no início, né? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ou seja, vamos continuar a pecar e vamos pecar cada vez mais para que Deus mostre a sua misericórdia? Paulo já começa a argumentar a partir do segundo verso, dizendo: de modo algum, de maneira alguma, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E aí ele vai e vem trabalhando esse pensamento, esse raciocínio, desenvolvendo até alcançar a sequência que hoje nós vamos abordar a partir dos versos 9, 10, 11 e 12. Eu vou fazer aquele encadeamento que costumeiramente fazemos quando temos os versos mensais, né, de tratar os pares, né? E a partir daí nós vamos buscar aí a essência desse ensinamento. A leitura inicialmente, portanto, aos pares. O verso de número 9, que eu projeto já para vocês agora, traz o pensamento paulino para reafirmar: sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Verso 10. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Olhar inicial aqui de reflexões para procurar extrair o ensinamento dos dois primeiros versos, 9 e 10 do 6º capítulo. André Fernandes, seus comentários iniciais. Fique à vontade. A princípio, eu queria comentar que, no primeiro momento, eu achei bem difícil esse versículo, né? Mas aí eu fui destrinchando, né? Fui lembrando que, para Paulo, a morte, que é aqui citada, não é apenas o fenômeno biológico de cessação das funções do corpo físico, mas para Paulo ela representa também a condição de sujeição às imperfeições, às dores, às provas, às limitações próprias da vida material.
Então eu entendi que quando ele afirma que Cristo ressuscitou e que a morte não tem mais domínio sobre ele, ele está proclamando que Jesus alcançou uma condição espiritual tão elevada que nenhuma força ligada ao mundo transitório pode mais exercer influência sobre a sua existência. E sobre a ótica espírita, isso encontra grande ressonância, porque o espiritismo nos ensina que o espírito é imortal e que a morte física não extingue a vida. Entretanto, os espíritos em processo evolutivo, tal como nós, ainda permanecem vinculados aos ciclos de reencarnação, retornando sucessivamente à matéria para aprender, para reparar seus erros, para desenvolver virtudes. Jesus, porém, ocupa uma posição singular. Sendo o espírito mais puro que já esteve entre nós, ele não estava submetido às necessidades evolutivas que caracterizam os demais espíritos aqui encarnados. Então, quando Paulo diz que o Cristo não morre mais, aqui eu entendo que ele não está simplesmente afirmando que Jesus não voltaria a sofrer a morte física, mas a expressão indica que o Cristo transcendeu, digamos assim, completamente a esfera onde a morte exerce qualquer tipo de poder. E a morte é uma experiência necessária para os espíritos em aprendizado, mas não para um espírito plenamente realizado, como é o caso de Jesus. E Jesus já havia alcançado essa plenitude moral, espiritual. E a sua passagem pela Terra não ocorreu para o seu próprio aperfeiçoamento, mas para servir de guia e modelo da humanidade. E nesse sentido, a frase que a morte não tem mais domínio sobre ele, eu entendo que possui um significado muito simbólico, muito até universal, porque o domínio da morte está associado ao apego às coisas transitórias, à ignorância espiritual, às imperfeições que ainda prendem o ser aos ciclos reencarnatórios. Em Jesus, nada disso existia. Ele demonstrou completo desapego aos bens materiais, um absoluto amor ao próximo, uma perfeita sintonia com as leis divinas. Por isso que a morte não podia representar para ele uma derrota ou uma interrupção da vida. Era apenas uma passagem sem qualquer poder real sobre a sua essência. E a ressurreição de Jesus, vista por esse prisma, transforma-se em um poderoso testemunho da imortalidade. Mais do que um milagre destinado a impressionar os discípulos, ela se apresenta como uma demonstração de que a vida espiritual é a verdadeira vida. O Cristo surge após a crucificação para mostrar que o amor, a verdade e a própria consciência iluminada são indestrutíveis. Os homens podem até atingir o corpo, mas não podem atingir a realidade espiritual daquele que vive em perfeita união com Deus. Outro aspecto que eu achei interessante é que Paulo não escreveu essas palavras apenas para exaltar Jesus. Todo o contexto do 6º capítulo que nós estamos vendo nos últimos meses, né? Veremos nos próximos meses também de Romanos, fala da transformação interior dos seguidores de Cristo. Então, eu entendo que o apóstolo deseja mostrar, o apóstolo, no caso, Paulo, né? O apóstolo Paulo deseja mostrar que aquilo que aconteceu de forma plena em Jesus deve acontecer gradualmente em cada ser humano. Todos nós, ainda que imperfeitos, somos convidados a morrer para o egoísmo, para o orgulho, para a violência, para as ilusões da matéria, e etc, etc, etc. E à medida que realizamos essa renovação moral, a morte também vai perdendo domínio sobre nós, porque passamos a identificar nossa verdadeira existência com a vida do espírito, e não apenas com a experiência corporal. Então, sob essa perspectiva,
eu entendo que esse versículo 9 não é apenas uma declaração sobre Jesus, mas é também uma mensagem de esperança para toda a humanidade. Paulo contempla no Cristo o exemplo perfeito do destino que aguarda todos nós. Se hoje ainda estamos sujeitos às limitações da matéria, às reencarnações necessárias, às lutas do crescimento espiritual, caminhamos, contudo, para um estado em que a morte deixará de ser motivo de temor. E quanto mais nos aproximarmos dos ensinamentos de Jesus, mais compreenderemos que a vida verdadeira não pode ser destruída, né? Então esse versículo pode ser visto como essa proclamação da vitória absoluta da vida espiritual sobre a matéria. Jesus demonstra que o espírito iluminado não é escravo da morte, porque já vive plenamente na realidade divina. A sua ressurreição torna-se, então, um símbolo vivo da imortalidade da alma e do destino glorioso reservado a todos os seres que avançam, passo a passo, no caminho da evolução moral e do amor. Já no versículo seguinte, no versículo 10, numa primeira vista, me chamou a atenção essa expressão morreu para o pecado, né? Que até me causou uma certa estranheza. Afinal, Jesus era puro e sem faltas, né? Sem expiações, não tinha que expiar, não tinha impurezas, né? Em que sentido ele poderia ter morrido para o pecado, né? Indo sem ser na teologia tradicional que a gente está acostumado da igreja tradicional, né? Aí eu fiquei pensando, eu acho que a resposta não está em imaginar que ele tivesse imperfeições pessoais a vencer, como nós bem sabemos. Mas eu entendi aqui que Paulo está falando da relação de Jesus com o mundo, no mundo esse onde o pecado ainda existe. Então eu entendi que ao encarnar na Terra, o Cristo aceitou viver entre os homens esses ainda dominados pelas suas paixões, pelo egoísmo, pelo orgulho, assim por diante, né? Por toda a sua que advém da ignorância espiritual do homem. E Jesus conviveu com uma humanidade marcada por conflitos, por limitações. Ele sofreu perseguições, incompreensões, e finalmente, inclusive, a própria crucificação. Então eu entendi aqui que quando Paulo afirma que o Cristo morreu para o pecado, ele está dizendo que através de sua passagem pela experiência humana, pela encarnação, e da sua entrega total à vontade divina, ele encerrou definitivamente qualquer vínculo com essa esfera de sofrimento e imperfeição. A sua missão terrestre foi cumprida, e a cruz representa o ponto culminante dessa missão. Depois dela, nada mais restava a realizar no plano das provas humanas. Então, a morte física marcou o encerramento da sua atuação, da sua missão, sob as condições da existência material a qual ele se propôs. E é interessante uma expressão que diz que de uma vez morreu para o pecado, né? Porque Paulo destaca que esse acontecimento foi definitivo. Não houve necessidade de uma repetição. Então, sob uma perspectiva da nossa doutrina espírita, por exemplo, isso pode ser compreendido à luz da posição singular de Jesus na escala evolutiva. Enquanto os espíritos comuns, né, como nós, né, necessitam de sucessivas experiências reencarnatórias para aprender, para reparar, para crescer moralmente, Jesus já se encontrava na plenitude da perfeição relativa acessível às criaturas. A sua encarnação não ocorreu para benefício próprio, mas para auxiliar a evolução da humanidade. Por isso que a sua passagem pela Terra possui um caráter missionário e não expiatório. Mas também é interessante que em seguida Paulo acrescenta, né, que quanto ao viver, vive para Deus. E aqui eu creio que a gente encontra o centro da mensagem, porque a verdadeira vida de Jesus sempre esteve voltada para Deus. Durante sua existência terrena,
Cada palavra, cada gesto, cada ensinamento expressavam essa união perfeita com a vontade divina. E após a ressurreição, essa realidade torna-se ainda mais evidente aos olhos dos discípulos. O Cristo manifesta-se como um ser cuja existência está completamente integrada às leis divinas, livre das limitações que caracterizam a vida material. Então essa frase possui um significado particularmente muito rico, porque viver para Deus não significa apenas adotar uma crença religiosa ou participar de práticas de culto, mas significa orientar toda a existência pelos princípios do amor, da justiça, da caridade. Em Jesus, nós vemos a realização perfeita desse ideal. A sua vida inteira foi uma demonstração de serviço ao próximo, de renúncia de si mesmo, de fidelidade ao bem. Mas, ao mesmo tempo, Paulo não pretende que seus leitores vejam essa realidade apenas como algo admirável ocorrido com Jesus. O contexto do capítulo, como já dissemos anteriormente, mostra que ele convida todos os seguidores do Cristo a passarem pelo mesmo processo em escala compatível com a sua condição evolutiva. Naturalmente, ninguém alcança instantaneamente a perfeição de Jesus, né? Contudo, cada ser humano é chamado a morrer gradualmente para o pecado, isto é, para os hábitos inferiores que ainda carregamos dentro de si e que nós já conhecemos muito através do nosso autoconhecimento. Então, essa morte não ocorre em um único momento, mas ao longo de uma jornada de aperfeiçoamento. Toda vez que nós vencemos uma manifestação do orgulho, uma atitude egoísta, uma tendência à intolerância, algo do homem velho morre em nós. E toda vez que desenvolvemos mais amor, mais compreensão, mais espírito de serviço, nasce em nós uma vida mais voltada para Deus. Então a gente vê que esse versículo pode ser entendido como uma síntese do ideal da evolução. Jesus representa o ser que já realizou plenamente essa transformação. Nele não existe mais qualquer vínculo com as imperfeições humanas. A sua vida é a expressão completa das leis divinas. E ao contemplarmos o seu exemplo, compreendemos o destino para qual todos os espíritos caminham. Inclusive, o nosso NEP aqui leva o nome V de Jesus, né? Então, que possamos ver de Jesus. Então, a gente vê, só para encerrar, que esse versículo nos recorda que a verdadeira vitória não consiste em escapar da morte física, mas em superar tudo aquilo que nos afasta de Deus. O corpo passa, as circunstâncias na nossa vida mudam, as existências se sucedem, mas o espírito continua sua jornada rumo à luz. E Jesus demonstra que o objetivo final dessa caminhada é alcançar uma condição em que toda a vida esteja harmonizada com o amor divino. Por isso, quando Paulo afirma que o Cristo morreu para o pecado e vive para Deus. Então ele está proclamando a vitória definitiva do espírito já iluminado sobre as limitações do mundo material e apontando para o ideal de renovação moral que aguarda toda a humanidade. Obrigado. Muito bom, André. Uma aula a respeito dos versos 9 e 10, né? Explicando detalhadamente esse pensamento de Paulo, que tem profundas interconexões, né, com o Evangelho e com aquilo que Paulo escrevera ao longo das suas cartas também. Ao longo da exposição, da explanação do André, duas passagens me vieram à cabeça assim, de imediato, né? Primeiro, aquela da manhã da ressurreição, quando as mulheres vão até o túmulo e encontram o túmulo vazio, mas um mensageiro espiritual, um anjo, né, fala com as mulheres: por que procurar entre os mortos aquele que vive? É a pergunta que é feita, né? Da mesma forma, Jesus,
dissera, ensinara em outra ocasião, de que aquele que crê nele, né, quando ele se declara a ressurreição e a vida, ele diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então veja que Jesus sempre tratou a questão da morte biológica como algo realmente transitório e ligado a uma situação circunstancial do processo que temos vivido. Mas a morte realmente que ele declara é de origem espiritual, né? Tanto que fala: deixai os mortos que enterrem os seus mortos, quanto a tu vai e anuncia o reino dos céus, né? Por várias e outras ocasiões, quando declara: eu vim para que tenham vida em abundância, né? Como que a declarar: vocês estão sepultados na carne, cheio de limitações, de afastamentos. E por conta disso eu vim para ser essa conexão, ou essa reconexão, para fazer essa mediação de volta de todos vocês. Então, tudo que o André falou, assina embaixo, está dentro dessa condição realmente que Paulo, de forma, mais uma vez, né, tão sucinta, em 2 breves versos que nós vimos aqui, traz tanto conteúdo. Mas eu sei que isso é inesgotável, e por isso Juliette vem com a gente também para tratar a respeito desses versos 9 e 10, na visão daquilo que ela pode trazer para a gente. Juliette? Uma aula mesmo, difícil encaixar mais alguma coisa aí, meu amigo. Hoje você caprichou. Perfeito. Nossa, eu fiquei tão inseguro porque eu tive dificuldade nesse versículo. Eu falei assim, deixa eu ver o que eles vão dizer, porque não sei se eu pensei diferente, né? Mas eu tive um pouco de dificuldade, porque eu tô tão alimentado com a teologia tradicional da morte de Jesus pelo pecado, que eu acho que eu fiquei meio de dificuldade para transpor para uma visão mais espiritual, eu acho. Mas é onde a carta aos Romanos nos sacode, porque ela é o tempo todo mexendo justamente com todos os conceitos teológicos que existiam na época e que existem até hoje, né? Paulo nos sacode o tempo todo durante essa carta, e a partir, eu acho que do versículo 5, ele começa a ficar mais profundo na coisa do espírito e do cósmico. Essa transformação, essa transmutação, ele começa a tratar isso, e quando ele chega no 8, então aí ele transcende e acha que a gente vai transcender junto com ele, né? Mas a gente vai tentar, assim, só entender o que ele está falando para transcender, mas ainda não está nessa parte. Mas, enfim, eu entendo que esse capítulo 6 nos fala sobre a nova identidade da humanidade. A nova identidade que nós sabemos que um dia teremos, né? Seremos espíritos puros habitando o mundo celeste, e o nosso serviço para Jesus será eterno. A gente não vai transcender para ficar contemplando, nem tocando harpa. A gente vai fazer um trabalho que no micro já tentamos fazer, mas faremos no macro. Mas eu acho que o capítulo 6 ele trata essa identidade e o poder sobre o pecado. Para mim, toda vez que o texto bíblico fala de morte, ele está falando do pecado. A morte do ser, da criatura, para o pecado. Pecado, sabemos, hamartia, desvio de rota, né? Já sem aquele véu teológico pesado que faz a gente achar que o pecado está aliado à carne. Mas todas essas nossas imperfeições que nos levam ao mal, eu acho que nesses versículos, Paulo nos faz ver que, primeiro, o mal é limitado e escraviza. E no momento em que a gente se identifica com Jesus e percebe que temos que ser igual a ele, que a identidade que Deus quer de nós é Jesus, daí ele ter enviado Jesus para ser nosso modelo e guia, no momento em que a gente percebe isso, a gente se liberta do mal. E o bem é ilimitado, o bem é libertador. E aí a gente começa a perceber que a gente tem que
mudar comportamento, não só o coração nem a mente. A gente muda a mente, o coração e as mãos, comportamento. Então, a gente precisa mudar atitudes, mudar a forma de ver a vida, mudar a forma de tratar as pessoas, forma de amar. A gente tem que passar a amar o próximo, que é mais distante daqueles que estão perto da gente. Amar o inimigo. Mudar. Então, no meu entendimento, é uma transformação interior que é a tal novidade de vida. Não é só uma vida nova, é novidade. Novidade para nós, criaturas que estamos errando há milênios. Então, é olhar a vida com novidade. Qual a novidade? Jesus. Como eu faço diante dessa situação? O que Jesus faria? E é a novidade de vida. Então, eu acho que a morte, no versículo, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, ele está nos trazendo o espelho. Gente, no momento em que ele ressuscitou, ele prova que não existe morte, que temos várias oportunidades e que ele, Jesus, alcançou a identidade que Deus espera de nós, que é onde eu acho que se encaixa no versículo 10. A grande identidade que você não morre mais, porque o pecado não tem mais domínio sobre você, amigos. Nada! Você está liberto. Então, o dinheiro não te afeta mais, a beleza não te afeta mais, a discussão do vizinho não te afeta mais, nada disso te afeta mais. Por quê? Porque você está em novidade de vida, você morreu para o pecado. E você vive para Deus. E como que você... Porque você não tem a ideia de Deus, né? A ideia de Deus é algo que nós só conseguimos ter porque tivemos Jesus. Né? Porque sem Jesus, alcançar a ideia do que Deus espera de nós, do que precisa mergulhar num texto simbólico, enfim, não é algo fácil. Mas diante de Jesus, Jesus é um exemplo que nós temos. Jesus é curto e grosso. Ele está ali, ele mostrou com a vida dele na Terra, ele encarnou para mostrar para a gente, é assim que se faz. E aí esse viver para Deus é viver para Deus através dele, através do exemplo que ele nos deu. Daí, ele morreu para o pecado definitivamente, porque ele caminhou com a vida que ele caminhou para nós aqui, exemplificando o que exemplificou. E eu não entendo nem que ele esteja dizendo que ele morreu para o pecado na cruz. Ele não tinha pecado nenhum para morrer na cruz, para deixar algum pecado na cruz, mas ele simbolizou para a gente que aquela cruz é justamente essa transmutação que a gente precisa fazer, deixar o pecado todo na cruz. E aí viver para Deus, sem que o pecado nos atinja mais, porque nesse momento que a gente entende que a nossa identidade não tem nada a ver com o mal, porque o mal é limitado e escraviza, a gente passa a viver para o bem e viver como Jesus. E no momento em que a gente tenta viver como Jesus, a gente passa a viver para Deus a novidade de vida. Foi assim que eu entendi esses 2 versículos. Muito bom, ótimos complementos, Juliette, sobre essas passagens, né? 2 primeiros versos aqui, estudamos, mencionamos dentro desse estudo do mês de maio, nesse capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos,
Só lembrando, transmissão nesse momento também pela página do Facebook, e tem no canal do YouTube a playlist própria, desde a introdução, passando pelo primeiro capítulo, cada um dos capítulos estudados até aqui da carta aos Romanos, né? Me chama muita atenção o uso de Paulo nesses versos também da palavra que diz respeito a domínio, né? O domínio que ele faz menção lá no verso 9 tem a sua raiz em Kyrios, né? Que é o que é utilizado pelo próprio Paulo, por todos os apóstolos de Jesus, quando fala do Senhor Jesus, né? Ele é o Kyrios, né? Nosso Senhor. Mas quando faz menção à raiz dessa palavra, né? Kyrios, é a morte que perdeu, então, a sua soberania, que perdeu a sua autoridade legal sobre Cristo, consequentemente, sobre aqueles que estão nele. Então, sempre firmando essa ideia da identidade, que a Juliette trouxe tanto aqui para a gente já havia comentado a respeito disso, que tem a ver com essa intimidade, né? Quer dizer, você cria intimidade com Cristo, e cria intimidade com Deus, o vínculo é imediato desta nossa união com o sagrado. Isso desperta, gente, aquilo que nós temos de potencialidades mais altas da alma. E é claro que nesse sentido, gente, o pecado perde completamente o sentido. Pecado no sentido do afastamento, pecado no sentido do desvio, pecado no sentido de domínio das más paixões sobre nós, né? Fica pequeno, fica sem aderência, fica sem referência que venha nos atrair. Insignificante. Insignificante de fato, porque há uma realidade muito mais alta, cuja alma de cada um de nós se sente direcionada para esse centro gravitacional, que comunica para a gente a justiça, o amor e a caridade, que, como o próprio Paulo diz, gente, está acima de todas as demais coisas. Então é natural que a alma que se sente direcionada a esse novo centro gravitacional deixe a supremacia até então que as más paixões exercia sobre a gente. E aí fica aquele ser meio estranho, né, no meio de outras tantas pessoas que ainda vivem dentro desse padrão, lógico, cada um dentro da sua jornada evolutiva. Mas a gente tem que assumir que uma nova identidade com Cristo vai nos fazer diferente. E a gente tem que aguentar o tranco também da pressão externa que virá sobre nós. Isso faz parte do caminho de perseverança do cristão na sua integração, na sua comunhão, que tem que ser progressiva, cada vez maior, e por isso identifica-se o processo de santificação, que tem a ver com a transformação interior, com a reforma íntima, que vai nos aproximando da imagem e semelhança instituída por Deus para cada um de nós, que está representada na figura de Jesus, o Cristo. Vamos aqui na sequência, então, nós temos mais 2 versos. Por si só, a gente poderia ficar o estudo todo desdobrando versos 9 e 10, nós sabemos disso. Mas temos aqui ainda os versos 11 e 12, o pensamento paulino, para nos apresentar o seguinte: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Verso 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Vamos lá, André. Reflexões iniciais sobre versos 11 e 12. Então, depois de Paulo falar sobre a morte e a ressurreição de Jesus, Paulo faz uma transição muito importante, porque até aqui ele vem descrevendo o que ocorreu com o Cristo. E agora ele passa a mostrar o que isso significa para cada um de nós. Então o versículo começa com a expressão, né, assim também vós, indicando que esse ensinamento não deve permanecer apenas na admiração pela figura de Jesus, ou nos cultos a te idolatrar, né? O que aconteceu nele deve servir de inspiração para uma transformação íntima em todos aqueles
que desejam seguir seus passos. Então, esse versículo pode ser entendido como esse convite à renovação moral. Paulo não está dizendo que os cristãos deixaram de serem perfeitos ou que alcançaram instantaneamente a santidade. Ele utiliza a palavra considerai-vos, né? Que sugere uma mudança de consciência, uma nova maneira de compreender a própria existência. Então é um chamado para que o ser humano deixe de se identificar apenas com as suas tendências inferiores e passe a reconhecer a sua verdadeira natureza espiritual. E quando Paulo fala em considerar-se morto para o pecado, ele não estava falando de uma morte física, como eu já disse anteriormente, nem de uma anulação da personalidade, também não, que alguns falam, matar o ego, não é isso. O pecado nesse contexto, como ele já disse em outros contextos, né, anteriormente, aqui representa tudo aquilo que mantém o espírito preso às ilusões, às limitações da matéria. Seja o egoísmo, o orgulho e assim por diante. Então, estar morto para o pecado significa retirar dessas tendências o comando da nossa existência. Nós podemos compreender isso como um esforço contínuo de superação das imperfeições. Como não lembrar do professor Kardec, né? Reconhece o verdadeiro espírita, né? Enfim. Então a gente vê que o espírito criado simples e ignorante evolui gradualmente ao longo de múltiplas experiências reencarnatórias e em cada existência recebe novas oportunidades de aprendizado, de crescimento. Entretanto, essa evolução não acontece automaticamente, ela exige que façamos escolhas conscientes. Então, Paulo está convidando a gente a assumir uma postura ativa diante desse processo de evolução, reconhecendo que não precisam permanecer escravos das inclinações inferiores que trazemos conosco. E é interessante observar que ele não diz que o pecado deixou de existir ao redor da pessoa, nem mesmo que deixou completamente de existir dentro dela. Mas o que ele propõe é uma mudança de posição íntima. O cristão deve deixar de considerar o egoísmo, o orgulho e as paixões como um todo como elementos naturais e para não dizer, inevitáveis de sua identidade. E deve passar a enxergá-los como aspectos transitórios que precisam ser transformados. Em outras palavras, Paulo está dizendo que não se definam por aquilo que você ainda tem de imperfeito, que a gente tem de imperfeito. Definam-se pelo ideal espiritual que nós todos somos chamados a alcançar. E é interessante que essa segunda parte do versículo eu acho que é ainda mais significativa, né? Porque aqui a gente encontra uma dimensão positiva da transformação. Não basta abandonar o mal, é necessário desenvolver o bem. Não basta combater as sombras que estão dentro de nós, mas é preciso cultivar a luz. Então, viver para Deus significa orientar a existência pelos valores eternos do Espírito, que todos nós já estamos cansados de saber, só falta colocar em prática, né? Então, viver para Deus é viver em harmonia com a própria consciência, consequentemente com a própria lei divina, né? Já que as leis divinas estão escritas na nossa consciência, né? É desenvolver a caridade, a fraternidade, a humildade, a paciência, o amor ao próximo, etc. É compreender que a vida não se resume às conquistas materiais ou aos interesses imediatistas da personalidade terrena. Então, o espírito encarnado possui um destino muito mais elevado. A sua verdadeira pátria é o mundo espiritual. E a sua finalidade é crescer em sabedoria e amor. Isso a doutrina nos deixa muito claro. E é interessante porque quando ele fala em Cristo Jesus, né?
possui um significado muito, muito bonito para nós, né? Porque para Paulo, Jesus é o modelo perfeito dessa vida voltada para Deus. Não se trata apenas de acreditar em seus ensinamentos, mas de buscar incorporá-los à nossa própria existência. O Cristo torna-se esse referencial para a transformação interior. Em termos espíritas, na codificação, né, poderíamos dizer que Jesus é o guia e modelo, né? É o tipo mais perfeito que Deus deu ao homem para servir de guia e modelo, né? Que Deus ofereceu à humanidade. Então, questão 625, né? Ao observarmos a vida de Jesus, nós encontramos o retrato acabado daquilo que nós estamos destinados a nos tornar um dia. Então, esse versículo também nos ajuda a compreender a verdadeira natureza da libertação espiritual. Porque muitas vezes nós imaginamos a evolução como uma aquisição de poderes, de conhecimentos, de privilégios, mas Paulo aponta para uma outra direção. A gente vê que a verdadeira liberdade nasce quando o espírito deixa de ser governado por suas paixões e passa a viver segundo os princípios do alto. Então, quanto mais o ser humano vence o egoísmo, mais livre ele se torna. Quanto mais ele aprende a servir, mais ele se aproxima de Deus. Então, a gente começa a compreender que esse versículo é esse convite à nossa mudança de identidade. Em vez de nos enxergarmos como seres condenados às próprias fraquezas, nós somos chamados a nos reconhecermos como espíritos imortais em processo de aperfeiçoamento. É claro, ainda carregamos muitas imperfeições, mas elas não representam o nosso destino final. A nossa verdadeira vocação é a vida em comunhão com Deus, né? Por isso que esse versículo pode ser visto também como essa síntese da proposta de transformação moral ensinada pelo Evangelho. Porque Paulo nos convida a abandonar a velha maneira de viver, centrada muitas vezes no ego, e a construir uma nova existência orientada pelos valores do Espírito. Mortos para tudo aquilo que nos afasta do bem e vivos para tudo aquilo que nos aproxima de Deus. E a gente segue gradualmente o caminho traçado por Jesus, avançando passo a passo rumo à plenitude espiritual que ele já exemplificou em sua própria encarnação aqui no planeta. E por fim, quando a gente avança para o versículo 12, então a gente vê que depois de Paulo ensinar que os seguidores de Jesus devem considerar-se mortos para o pecado e vivos para Deus, Paulo dá um passinho a mais, né? Um passo além e apresenta uma consequência prática dessa transformação interior. Porque ele deixa o campo das ideias e entra no terreno da vivência cotidiana. Porque não basta compreender intelectualmente a realidade espiritual, é necessário traduzir essa compreensão em escolhas concretas. Por isso que ele exorta, né, para que não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Seguindo aqui a minha tradução. Então, essa recomendação pode ser entendida como um profundo chamado ao autodomínio, à reforma íntima. Paulo não diz que o pecado desaparecerá automaticamente da experiência humana. Também ele não afirma que as tendências inferiores deixarão de existir de imediato. O que ele enfatiza para nós é que elas não devem governar a nossa vida. A questão central aqui é da autoridade íntima, digamos assim. Quem está dirigindo a minha existência? Porque o espírito consciente dos seus objetivos superiores, quem eu sou, para onde eu vou, já tem esse domínio, né? Mas quem está me dirigindo? Sou eu, minha consciência já mais elevada, alguns chamam de self, eu crítico, né? Ou são as minhas paixões, meu ego? E é interessante porque ele usa a palavra reine, que eu acho que é muito significativa, por causa que um rei governa. Um rei determina caminhos.
estabelece prioridades, exerce autoridade sobre seus súditos. E Paulo, quando fala em um pecado reinando, ele está se referindo a situações em que as inclinações inferiores assumem o comando da nossa vida. O orgulho passa, muitas vezes, a orientar as nossas decisões. O egoísmo determina nossos relacionamentos, a vaidade conduz os nossos esforços, a ambição desmedida define os nossos objetivos de vida. Então, nesses casos, o ser humano torna-se subordinado das próprias paixões. Essa condição corresponde aos estágios iniciais da evolução espiritual. O espírito ainda carrega, em maior ou menor grau, né, heranças do seu passado, tendências adquiridas ao longo de múltiplas existências, hábitos profundamente arraigados, né? E essas imperfeições não constituem uma condenação eterna, mas representam desafios que precisam ser superados. A evolução não consiste apenas em acumular conhecimento, mas é sobretudo em aprender a governar a si mesmo. E é interessante porque notar que Paulo fala de corpo mortal. Achei bem interessante a expressão corpo mortal. Porque ele está reconhecendo que nós estamos encarnados e sujeitos a influências da matéria. O corpo físico possui necessidades, e necessidades legítimas, né? Fome, sono e assim por diante. São indispensáveis para mantermos a vida física, né? Seja qual for. Pode ser proteção, pode ser convívio, pode ser alimentação, repouso, né? Mas na inversão de valores que ocorre quando às vezes a gente coloca os interesses materiais acima de tudo, que passam a dominar completamente o nosso destino. A gente acha que a vida é isso. E a visão espírita nos propõe, nos oferece uma compreensão muito equilibrada sobre essa questão. Porque o corpo não é o inimigo do espírito. Ele é um instrumento valioso de aprendizado, de crescimento. E a encarnação é uma oportunidade concedida pela providência divina para o nosso aperfeiçoamento. No entanto, quando o espírito se identifica exclusivamente com a vida material, esquecendo da sua natureza imortal, ela corre o risco de tornar-se escravo dos impulsos inferiores. Por isso que Paulo adverte contra a obediência às concupiscências. Em linguagem moderna, poderemos entender que essa palavra é como aqueles desejos desordenados, impulsos egoístas, tendências que buscam satisfação imediata sem consideração pelas consequências morais. Então não se trata de condenar o desejo em si. O desejo é uma força natural da alma. O problema surge quando ela perde o equilíbrio e passa a dominar a vontade. E a doutrina espírita, para não dizer, sobretudo, o livro Pensamento e Vida de Emmanuel, ensina que a vontade é uma das maiores forças do espírito. Leon Denis também trabalha da vontade, né? E é por meio dela que nós realizamos nossa transformação moral, né? O próprio Emmanuel destaca com certa frequência que a renovação íntima não ocorre por uma imposição externa, mas pelo esforço consciente da criatura. Então, nesse sentido, essa exortação de Paulo harmoniza-se profundamente com a proposta espírita da reforma íntima. O indivíduo deve aprender a identificar as suas tendências inferiores e gradualmente substituí-las por virtudes mais elevadas. E por fim, esse versículo também nos ensina algo muito interessante sobre a nossa responsabilidade. Paulo não atribui o domínio do pecado a forças externas irresistíveis, mas ele fala como alguém que acredita na capacidade de escolha do ser humano. Essa ideia encontra total ressonância com a nossa doutrina, que valoriza tanto o livre-arbítrio como um dos fundamentos da evolução. Porque, embora nós soframos influência do ambiente, das circunstâncias, até das nossas tendências adquiridas em experiências passadas,
nós continuamos responsáveis pela direção que damos à nossa própria vida. Então, a gente vai ver que esse versículo é também esse convite à nossa vigilância íntima. Não basta evitar os grandes erros, é preciso observar os pequenos movimentos da alma. O orgulho disfarçado de superioridade moral, aquela irritação aparentemente justificável, aquela vaidade que busca um reconhecimento constante, o nosso egoísmo que coloca os próprios interesses acima do bem comum. Tudo isso pode, pouco a pouco, assumir o governo da nossa consciência se não for cuidadosamente observado, trabalhado. E, ao mesmo tempo, Paulo não está propondo uma luta baseada na repressão ou no sentimento de culpa. O objetivo de Paulo é a libertação espiritual. Ele quer que o ser humano descubra que foi criado para algo maior do que a simples satisfação dos impulsos passageiros. O espírito possui potencial para amar, para servir, para compreender, para perdoar, para crescer. Então, quando as paixões inferiores deixam de reinar, abre-se espaço para que essas qualidades floresçam. Então, esse versículo pode ser visto como esse chamado à conquista de si mesmo. O verdadeiro campo de batalha não está fora. Por mais que a gente às vezes ache que está fora, mas está dentro de cada um de nós. O desafio não consiste em vencer o outro. Não estou aqui para vencer a Juliette, para vencer o Erso, mas em vencer as minhas próprias imperfeições. E Paulo nos lembra que a evolução espiritual exige, como ele mesmo exemplificou, né, disciplina, vigilância e perseverança. O espírito encarnado não deve permitir que os impulsos inferiores governem a sua existência, mas aprender gradualmente a colocar a inteligência, a consciência e o amor no comando da própria vida. Dessa forma, a gente vê que Paulo nos apresenta uma das mais importantes lições do Evangelho. A liberdade verdadeira, que não é fazer tudo o que se deseja, mas adquirir a capacidade de dirigir os próprios desejos, segundo as leis divinas, segundo a própria consciência. É essa conquista íntima que transforma o ser humano, que aproxima o ser humano de Deus, né? E que conduz passo a passo ao destino de luz exemplificado por Jesus. Obrigado. Excelente. Diante de um inspirado André na noite de hoje, eu apelo ao poder de síntese da Juliette para a gente fazer o fecho desses Desculpa, versos. me alonguei. Desses versos. Ele hoje está. Eu deixei porque está fluente, então. Ele hoje está ali, não está sozinho, não. Está bem assessorado. Então, desculpa, Juliette. Ele não está sozinho. Vamos lá, Juliette. Eu quero só complementar, fazer algumas pequenas observações. Esse considerar do versículo 11, né? Primeiro que ele já começa com assim também vós. Então, ele está complementando o versículo anterior que nos diz, fala da nova identidade, viver para Deus, né? Então, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado. Ele está fazendo uma analogia ao que ele disse antes, que Jesus já estava morto para o pecado. Então, esse considerai-vos não é um desejo, não é para o ser, para a criatura desejar isso. Não, é uma instrução. Tem um sentido de que você não é só você se sentir morto para o pecado e ficar planando no sentimento. Não, você tem que partir para a ação. É dinâmico. Você tem que agir dentro de você e fora, junto à sua, ao lugar onde vive, a sua terra, né, a sua comunidade, a sua família, agir para que essa mudança aconteça. Porque se você só ficar ali sentindo, eu sinto que o pecado não habita em mim, mas não muda nada. Não adianta nada. Contemplação não adianta, né? Não. É uma instrução, ele não está
dando um toquezinho, não. Considerai-vos. Então, haja, é dinâmico. E uma outra coisa, essa instrução, esse sentimento tem que virar uma verdade, porque nós sabemos, nós como criaturas, a gente precisa acreditar naquilo que a gente está fazendo, porque senão a gente se perde. Se for só um sentimento vago, é igual as paixões. Você acha que ama uma pessoa, mas às vezes você não ama. Aquilo é passageiro. Mas aí você entrega tudo que você tem àquele relacionamento e quando ele acaba, putz, você está ruim da sua cabeça, do seu coração, né? Torto das pernas, como dizia minha avó. E não é isso que ele está dizendo, porque isso tem que ser consciente. Você tem que ser uma verdade para você e você se entregar a isso. Eu não permito, e aí a gente passa para o versículo 12, que o pecado reine sobre mim. Porque, como disse o André muito bem, a nossa existência física é tentada o tempo todo. Daí o não me deixeis cair em tentação. Porque você é tentado na gula, você é tentado na dor, você é tentado no dinheiro, você é tentado na beleza, você é tentado nas facilidades, você é tentado o tempo todo. A tentação está presente na sua vida porque você está num mundo transitório onde a matéria é preponderante. Então, é você não permitir que aquilo tudo que você tem e que o seu corpo mortal é suscetível, reine. Ou seja, como disse o André também muito bem, reinar é ser absoluto, ser o dono total dos seus atos. Não, o que reina sobre você é Jesus, é a sua novidade de vida, você se propôs a isso. Essa é a sua verdade. Isso não é apenas um sentimento que está ali, que você se encantou, achou Jesus maravilhoso, e aí eu vou agir como Jesus. Não é isso. É você mergulhar nessa decisão e ter isso como verdade, trazer Jesus para o seu interior e tirar o homem velho, colocar o homem novo, que tem a identidade do Cristo. É isso que ele quer dizer aqui nesse versículo 11, com esse considerai. E no 12, ele não reine, portanto. Ou seja, isso aí é a conclusão definitiva do que você tem que fazer, da sua verdade tornada absoluta para você ser humano, criatura, independente do que está acontecendo à sua volta. Porque muitas coisas acontecerão à sua volta, o André numerou várias delas, mas, além dessas, os relacionamentos humanos, terrenos, são laços que, assim como te trazem grande prosperidade, amor e vitalidade, pode te trazer o pecado. Porque por um filho, por um pai, por uma mãe, por um irmão, você pode deixar que o pecado reine sobre você. E essas são provas que você precisa vencer. Mas no momento em que é Jesus que habita em você e que reina sobre você, isso não vai mais acontecer, porque você tomou essa decisão. E isso é uma verdade para você. Não é mais apenas um sentimento. Então, essas observações que eu queria pontuar na maravilhosa aula do meu amigo. Brilhante. Quando eu chegar a oferecer para alguém um estudo sobre Romanos 6, eu vou indicar esse nosso estudo da noite de hoje, para que se faça pelo menos assim,
uma síntese de muito do que Paulo tem dito para a gente aqui, pelo menos até aqui esse verso 12, né? Ele diz que nós conseguimos captar aquilo, lógico, que nos foi possível, mas dentro do que nos foi possível, eu tenho segurança que é muito do que Paulo procurou comunicar há 20 séculos atrás na escrita dessa carta aos Romanos. Então, parabenizo realmente vocês pelos comentários da noite, que vieram a crescer, acrescentar muito nesse nosso estudo, gente. Deixando para vocês aqui também, mais uma vez, o convite, página do Facebook, canal do YouTube, NEP Vida de Jesus. Segunda-feira tem episódio novo, tá, gente? É o episódio número 171, já passando para Romanos 6, verso 13. Vamos aí para uma nova jornada neste mês de junho. Carta de Paulo aos Romanos, nossa série Romanos verso a verso. Doutrina espírita, interpretando aí o pensamento de Paulo, trazendo Jesus para a atualidade dos nossos dias. Os meus votos, desde já agradecimento a André e Juliette conosco mais uma vez, cada um de vocês que depois nos acompanharão, aqueles que estiveram conosco nessa noite também, nos vendo, nos ouvindo, gratidão. Vamos junto nesse aprendizado que é sempre contínuo, permanente, buscando a nossa transformação à luz da presença de Jesus. Forte abraço, paz, saúde e sabedoria. Até a próxima. Até breve.